Hello guys, what's up? E aí pessoal, tudo bem? Eu vou explicar um pouco para vocês hoje sobre o verbo dare to be, ok? Esse dare to be, bem devagar para vocês pronunciarem, dare to be, ele representa na nossa língua inglesa o mesmo verbo haver ou existir da língua portuguesa, certo? Então, ele possui duas formas para o presente, que é o there is e o there are, sendo que o there is, ele é o singular, é uma coisa só, então por isso que ele significa existe ou há. Também pode ser tem, tá? E o there are é existem ou há, ok? Porque o há ele não vai flexionar. Então, there is uma coisa, there are mais de uma coisa. Um é singular e o outro é plural, ok? Agora vamos aqui. No dia a dia é como usarmos o verbo ter ao invés de haver ou existir. Então, exemplo, tem um cachorro na calçada. Ou a gente poderia dizer há ou existe um cachorro na calçada. Então, vamos lá. There is a dog on the sidewalk. Observe que quantos cachorros existem? Um cachorro. Então, por isso que eu usei o there is ao invés de there are. Porém, se fossem mais de um cachorro, se fosse existem cachorros na calçada, ao invés de there is, eu iria usar there are. Be careful. Então, aqui, ó, seja cuidadoso. Não confunda o verbo there, to be, que é o haver ou existir, com o verbo to have, que é ter. Eu já falei para vocês que tem o verbo have, que significa ter, né? Principalmente a gente fala muito sobre ele quando nós estamos estudando o simple present, por exemplo. É uma época que a gente fortalece muito esse início do contato com o verbo have. Então, o verbo have em inglês, ele significa ter, porém, o ter que eu me refiro é de posse, de possuir, tá? Então, quando eu tiver com esse sentido de possuir, de ter mesmo, alguma coisa que alguém tem, algo, então eu vou utilizar o verbo have. Porém, se eu usar o sentido ter, eu quero usar o verbo ter no sentido de existir, aí eu uso there is ou there are. Por exemplo, eu tenho um carro, então eu vou falar I have a car. Eu tenho um carro. Agora eu quero dizer tem um carro na rua. Então eu vou falar there is a car on the street, por exemplo, ok? Tem um carro na rua, tem um carro lá, existe um carro lá. E não o carro é meu. I have a car, ok? Eu tenho um carro. Então, aqui é o exemplo, ó. Eu tenho um cachorro. I have a dog. Então, é de posse, tá? Então, por isso que eu usei o have. Agora, eu vou usar o have, o verbo ter, no sentido de existir. Tá? Então, ó. There is a dog on the sidewalk. Existe um cachorro na calçada. Ok? Exemplo, there is é usado no singular, ou seja, quando falamos uma pessoa, um objeto, alguma coisa. Então, there is a toucan in this picture. Então, existe um tucano na imagem. Agora, there are é usado no plural, para se referir a algo no plural. Então, quando falamos de mais de alguma coisa, mais de um objeto. Então, there are horses in the country club. Existem cavalos no clube de country, o country club, ok? Então, agora eu vou deixar esse exemplo aqui, vou tirar um print, vou colocar aqui na tela para vocês completarem e mandarem a foto para mim, alright? Então, complete, em inglês, complete com there is ou there are. E aqui tem uns exemplos, ó. Aí vocês irão completar e vão me enviar a foto, alright?